Bom dia, boa noite e boa tarde. Meu nome é Marcelo Augusto. Hoje eu venho apresentar uma simulação bem básica do, do processo dentro do escalonador. Primeiramente, vamos entender a nossa classe processo. No exercício proposto, temos essas cinco variáveis que foram pedidas. Mas, não, na verdade, seis. Seis variáveis que foram perdidas, né? O estado do processo, identificação do identificador do processo, tempo de processamento e o contador de programa. Número de operações saída e entrada e o número de uso da CPU. E essa aqui eu criei a mais para nós sabermos quanto que foi o tempo total dos ciclos que foi necessário para o processo. Temos uns métodos bem básicos de get set e temos um construtor. Nosso construtor nós passa como parâmetro nosso identificador de processo e o tempo total que esse processo vai durar, os seus ciclos. Aí temos um enum para estado, onde a gente guarda, onde neles temos quando ele está no estado de pronto, executando, bloqueado e finalizado. Depois vamos para a nossa classe principal, que é o nosso escalonador de processo. Primeiramente, criamos uma fila de processo e também criamos a tabela de processo. Nessa tabela de processo, ele fica atrelado com o nosso PID e o processo. Então, quando ele pergunta qual que é o PID, ele retorna o nosso processo na nossa tabela. Aí, começando com a nossa simulação, enquanto tiver processo, ele vai ficar executando os processos que tiver ali dentro. Aí, toda vez que ele executa o processo, ele chama, ele chama o próximo processo. No caso do próximo processo, ele vai chamar o primeiro que está na fila. Então, se o primeiro for zero, ele vai chamar o zero. Ele tira quando ele chama o processo, ele vai tirar esse processo. Dentro daquele já tira o processo. Aí ele vai percorrer, vai entrar no estado executando, ele vai estar lá executando. Quando ele terminar, ocorrer a troca de contexto, ele volta para a fila, só que no final. E isso vai acontecer para tudo. Então, o zero estava no início, ele vai ir para a última posição. Aí o primeiro vai estar no primeiro lugar e o zero vai estar na última. E assim vai indo. Aí quando o processo é finalizado, ele não volta para cá mais. E a fila vai diminuindo o seu tamanho. Aí depois que percorrer a fila e tiver sem nenhum processo dentro dela, imprime um relatório final com base na nossa tabela de processo. Todos os processos que foram colocados aqui vão ser imprimidos. Aí na nossa parte de execução, temos um if que primeiramente vai verificar se o processo está bloqueado. Aí no exercício foi proposto que quando o processo que foi bloqueado entrar, ele entra com a sua probabilidade de desbloquear. E no caso de ser desbloqueado, ele vai estar pronto, beleza, e ele retorna para o final da fila. E aí, nessa parte, ele já é adicionado de volta na nossa fila, em último lugar. Aí, beleza. Se o processo não está bloqueado, ele está no estado de pronto. Então, ele muda o seu estado para executando, vai colocar ele dentro da CPU, então nós vai somar que ele usou a CPU uma vez, e vai começar a simular o nosso campo. Então agora ele vai estar dentro do nosso processador. Dentro do nosso processador, vamos ter o tempo restante de ciclos, que foi uma parte de fazer um cálculo para saber quantos ciclos ainda falta. Aí nessa parte, ele vai separar em duas partes, onde se for mais de 1000 ciclos, então ele vai usar aqui dentro do nosso for os 1000 ciclos. Beleza. Mas se for uma quantidade menor do que o total, por exemplo, para esse processo terminar, ele tem que fazer 100 ciclos, ele não vai usar o nosso tempo total, os 1000 ciclos, vai usar aqui dentro 100. Então vai ser um for do percorrer 100 vezes. Aí aqui temos o nosso tempo de processo,
que vai ser com base no contador de programa que vai apontar para a próxima instrução. Então, no primeiro caso, ele é zerado, vai somar com 1. Então, na próxima instrução, é ir para o 1. Então, ele vai percorrer tudo, e depois de percorrer uma vez inteira, ele guarda no tempo de processamento que o programa concluiu um ciclo. E isso vai ficar repetindo até chegar nos 1.000 ciclos. Mas temos que fazer, eu coloquei uma verificação que ficou junto com a outra, né? De caso aconteça algum erro, aqui ainda tem uma verificação para verificar se o tempo total com o tempo de processamento confere, tá do mesmo tanto, né? Então ele já vai para o processo, ele coloca como processo finalizado, faz o salvamento no nosso arquivo txt e imprime um relatório também no nosso terminal. Logicamente, ele vai continuar e vai entrar na nossa probabilidade de operação de entrada e saída. Se acontecer uma entrada e saída, o processo é bloqueado. Aí ele verifica que é bloqueado, ele acusa que aconteceu esse processo de entrada e saída, faz a troca de contexto e retorna. Caso não ocorra nenhum desses dois métodos, ocorre nossa troca de contexto normal e o estado vai para pronto. Aqui foi a função que eu tinha explicado da quantidade de ciclos restantes, que quando ela for menor, ela retorna o tempo que resta, mas quando for maior, ela retorna os 1.000. Então, uma função bem simples para bloquear o estado, né? Para verificar se o estado está bloqueado ou não. Temos uma de probabilidade da operação de entrada e saída, né? Que é a de 1%. Caso ele bloqueie, entra naquelas partes que já tinha comentado assim, na parte de ciclo, né? Temos a de 30% de chance para o estado voltar, de ser desbloqueado. Aí depois disso, temos o adicionar processo, que foi aquilo de adicionar o processo já junto com a nossa tabela. Então ele vai pegar o processo e o identificador e juntar para saber qual processo que a gente está falando na nossa tabela. Temos do nosso próximo processo, aí nessa parte aqui, ó, ele tira o processo de dentro da nossa fila. Aí depois, quando nós adiciona, ele adiciona de volta o nosso processo à fila. Aí tem uma sobrecarga de método, uma para a forma de quando o processo está no estado pronto. Caso precisasse de outro lugar, poderia usar isso aqui para setar estado bloqueado. Mas também tem outros que quando ocorre aquele bloqueio para entrada e saída, ele também pode usar isso aqui. Que lá já está bloqueado, então ele vai precisar passar o nosso estado. Aí nessa parte temos a escrita na nossa tabela de processo TXT. Essa parte ficou um pouco confusa no exercício, não dava para saber o que estava sendo o que estava sendo pedido, se era para reescrever em cima do que já estava escrito ou era para continuar imprimindo as coisas no resto da nossa tabela, né? Então imprimiu nas 10 linhas, continua imprimindo as próximas vezes que for necessário nas linhas seguintes. Eu fiz desse segundo formato porque eu achei que ficaria mais interessante um logzinho desse formato, mas não seria muito difícil implementar nesse salvar com texto também não. Aí temos essa outra função para imprimir todas as coisas juntamente com o estado que ele está, para onde que ele foi. Se ele foi de estado pronto, se está executando, ele vai para o estado pronto, ele vai para o estado bloqueado ou também para o estado finalizado. Aí depois disso temos só mais uma função para imprimir quando terminar tudo, o relatório final mostrando quantas operações de entrada e saída teve de cada processo e o código finaliza. Nós também temos simplesmente um vetorzinho aqui para adicionar automaticamente todos dentro do nosso loop. E aqui ele começa a simulação. Agora nós vamos fazer
Vamos rodar o algoritmo aqui. Pronto. O relatório final está aqui, mostrando todos os processos foram finalizados com sucesso, o tempo de processamento deles que foi o que foi pedido, né? Dentro daqui, podemos checar para verificar a corretude. O número de CPUs que foram usados em cada processo, pode ver que os processos que tinham mais tempo, eles ficaram aqui, né? Com mais usos e também com mais entradas e saídas, operações de entradas e saídas também. E aí também temos aqui, né? Foram imprimidos todos os relatórios, mostrando quando foi finalizado, bloqueado. Você pode ver que no final ficou somente o processo zero. Provavelmente está ficando o 0 e o 9 por último, porque eles são processos maiores. E no caso, no final, o nosso contador ele aponta para 10.001. Mas por que um? Por causa que ele apontou para a próxima instrução. Só que como o processo já foi finalizado, ele fica apontando para o Brasil. Então, ele vai ver que o tempo está bloqueado e que já foi o tempo total e vai finalizar. Aí esse aqui fica apontando para o ouro vazio. Aí temos também nossa tabela no arquivo TXT, onde a gente fica imprimindo todas as vezes que ocorreram ou a troca de contexto, né? Também está aqui. Poderia ter feito do outro formato, mas eu acho que isso aqui ficou mais interessante. Não dava para, ficou um pouco ambíguo o que foi pedido, mas está aí. Se precisasse fazer de outra forma também, não seria muito mais difícil. E é isso. Vamos finalizar já. Acabou o que tive para explicar. Valeu.